crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos dar um glória a Jesus, glória a Jesus. Outra vez. Todo espírito angustiante, toda enfermidade, meu Deus, todo laço de Satanás, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Que haja nesta hora oportunidade, que haja nesta hora graça para entrar, força para tomar a cruz, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, abençoa a tua palavra que será trazida agora, abençoa a mensagem que virá para nós. Senhor, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Qualquer pessoa que esteja aqui, Senhor, que esteja em problema, seja nessa hora ajudada pelo Espírito Santo, que possa intervir nessa vida e repreender a Satanás, repreender a enfermidade, repreender o medo, a complicação, repreender o vício. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Glória a Jesus. Eu estou tão contente de poder estar aqui. Eu estou lendo na literatura. Tem uma frase dizendo: eu estou tão contente de poder estar aqui. Amém. Você está contente de poder estar aqui? Amém. Poder estar aqui não é uma coisa comum. Poder estar aqui. Eu penso que se há uma gente que alguma vez deveria estar contente pelo que Deus tem feito por algumas pessoas, somos nós. Feito por algumas pessoas. Não é por todo mundo, não. Nós devemos estar contentes pelo que Deus tem feito nesse 95, por algumas pessoas. Se tem alguém que deveria, somos nós. E eu penso como estava quando estava meditando. Te agradecemos por tudo que tens feito. Você quer agradecer ao Senhor?
Glória a Deus, ainda com os olhos fechados. Te agradecemos por tudo que tens feito. Tudo que tens feito, Senhor. Tudo. Neste ano o Senhor fez muita coisa na nossa vida. Nos livrou do mal, nos livrou do laço de Satanás, nos livrou da morte, nos livrou do mundo, e ainda estamos aqui. Te agradecemos por tudo que tens feito, tudo que tens feito, Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas, nós podemos ver, o Senhor nos deu olhos para ver. Te agradecemos por nossa casa, por nossa família, por nosso casamento, por nossos filhos, por nossa igreja. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela vida, te agradecemos por tudo que tens feito, tudo que estás fazendo. Agora, nesta hora, o Senhor ainda não nos desamparou, tão fracos e tão falhos como temos sido, mas o Senhor está conosco. Aleluias, te agradecemos pelo que está fazendo neste final de ano e tudo que vai certo. E viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Glória a Deus. Sou eu aqui, todos, grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e te darei o Consolador. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pede com fé e com fervor. Estevão, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Daniel desceu na cova dos leões, mas Deus estava lá. Desceu também naquela hora. Sadraque, Mesaque e Abednego desceram na fornalha ardente, mas o profeta diz que Deus tomou as asas do vento e desceu rapidamente. Ele é o grande eu sou, e Ele está aqui, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, continue conosco enquanto prosseguimos. A Tua palavra nos ensinará muito nesta noite, e eu creio que trará um alicerce firme para o Teu povo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Creio que o Senhor já curou, o Senhor já libertou nessa hora, e o Senhor já tem ajudado aquele que está necessitado, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Vocês entendem, irmãos? Nós não vamos prosseguir com hinos, porque eu espero ter um longo tempo. Vamos ser longos. É um culto especial, né? Estamos aqui para isso. Amém? Eu quero que a igreja, não é, pontue com amém. Isso tem grande valor. O Senhor já abriu o nosso coração, né? É um culto especial. Nós vamos ser longos. Amanhã não tem escola dominical, nem aqui nem em Patrocínio, né, irmão? Então, somente às 8 horas nós estaremos lá começando. Na linha, né? Às 4h30 o ônibus, né? Pode? Às 4h30 o ônibus vai sair daqui, da porta da igreja, para Patrocínio. Cada um faz o possível de não chegar atrasado. Se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos ser prudentes, é com horário. É com horário. Viu, irmão? Né? Cada um seja prudente com o horário. Você falou, é tal hora, não tem desculpa não, é todo mundo, todos nós, é daqui até na porta, né? Para que Deus possa nos abençoar, amém? Essa velha mania, essa velha modazinha humana de chegar atrasado no culto precisa acabar-se. Ela precisa acabar, né? Essa mania de chegar atrasado no culto precisa acabar. Que Deus nos ajude, amém? Que Deus nos ajude. Agora nós vamos ser longos, porque tem muita coisa boa aqui. E eu estou tão feliz de ver os irmãos aqui reunidos, né? Estou tão feliz de ver a todos aqui em Patos de Minas, os irmãos que congregam aqui. Os irmãos que congregam, estejam animados, unidos, encorajados, e Deus vai vos abençoar. Deus vai vos abençoar. Então, eu gostaria, pastor Amadeu, eu tenho aqui o irmão João, o irmão Neilton, que são diáconos, né? Eu quero que eles atuem. O irmão João fica aqui mais na frente. Viu, irmão João? Irmão Neilton, além dos irmãos daqui de Patos de Minas, o irmão Gessi, que está ajudando, ajude alguém que é preciso, né? Os mocinhos, eu vi alguns mocinhos brincando, fazendo graça, na hora que o poder estava cantando, caindo, na hora que estava cantando e o poder caindo, eles fazendo graça, brincando, não pode. E quando nós estávamos cantando aqui, eu vi um dando um chute no outro ali, não pode também, né? Não pode. Então vocês, os diáconos, fiquem firmes aí, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? E ela nos abençoará. Ela nos abençoará. As pessoas que querem ser abençoadas não ficam de fora da igreja, ficam dentro da igreja. Ficam dentro da igreja para serem abençoadas com a palavra. Houve um homem que, para ser curado, Jesus falou para ele assim: venha para o meio. E aquele homem levantou e veio para o meio, e ele falou: estenda a sua mão. E ele estendeu a mão dele, porque a mão dele era ressequida, né? A mão dele era mirrada. Então Jesus falou: estenda a sua mão. E ele estendeu a sua mão. Nós devemos estar aonde o poder do Espírito Santo está fluindo, está caindo. Ali você quer estar ali. Ali você quer encher o seu coração, encher a sua vasilha daquele poder. Glória a Deus. Agora vamos ler a Bíblia em Hebreus 13:8. Vamos ficar de pé em reverência. Nós tivemos um tempo, irmãos, eu queria sim agradecer, falar sobre cada um. Quão maravilhoso é ver os irmãos, né? E os moços tocando aqui, tão jovens tocando, que coisa maravilhosa, né? E as pessoas daqui da congregação firme, lutando
lutando, batalhando, e Deus pode fazer grandes coisas por vós. Amém. Precisamos vencer os complexos, as batalhas, as lutas e enfrentar, e Deus abrirá caminho por nós. Glória. Que o profeta disse: Ele abre caminho onde não há caminho. Glória. Ele abre caminho. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você crê que Ele é o mesmo? Ele é poderoso. Senhor Jesus, nos abençoa nessa hora, enquanto vamos tomar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja uma espada penetrante, aguda, Senhor, para cortar o mal e deixar em nós aquilo que é obra do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogo que o Senhor abençoe cada pessoa aqui nessa noite. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu agradeço também a congregação de patrocínio, que está aqui com essa força, nos ajudando, né? Amém. Alguns irmãos de Uberlândia, vi o irmão Osvaldo, o irmão Silmar, eu vi outro também, né? E vi alguma irmã aqui também, de Uberlândia. Deus vos abençoe. Agora, irmãos, nessa noite, nós trouxemos do encontro de pastores algo muito bom. É um livreto de testemunho do irmão Billy Paulo. O irmão Billy Paulo é filho do profeta. Ele deve ter uns 60 e alguns anos, né? Hoje, né? Ele deve ter de 64 para lá, né? Eu imagino. Então, ele andou com o profeta e ele deu alguns testemunhos que são muito bons para nós. Esse encontro foi maravilhoso, esse encontro em Goiânia. Muito poder, muita exortação da palavra. Nós tivemos a presença do irmão Edgar, lá da África do Sul, um irmão muito abençoado, e creio que as fitas dele vai girar pelo Brasil afora, né? Então, irmãos, foi uma bênção muito grande. Inclusive o pastor Amadeu ia pregar na quinta-feira, irmão? Irmão ia pregar na sexta? Na sexta, né? Na terça não, né? Na quinta, né? Lá em Goiânia. O irmão está pensando que eu estou falando o testemunho aqui. Ele ia pregar na quinta lá em Goiânia, não pregou porque o irmão, ele foi tomado pelo Espírito, o irmão Edgar, e preencheu o tempo, né? Então, eu creio que o pastor Amadeu, ele foi escalado pelo pastor Joaquim para pregar, e ele teve a humildade de entender isto, e eu creio que em outra época ele pode ficar prevenido, né? Eu quero ajudar ele um pouco, agora, daqui para frente, levando ele mais em Uberlândia. O irmão não sabe, né, que Deus aperta a gente, né? Eu falei, eu já sei o que tem que ser feito, né? Porque ele pode ficar prevenido, né? Ele pode ficar prevenido. Então, mas ele deu uma palavra, pastor Amadeu deu uma palavra lá, foi abençoado. Então, irmãos, Deus sabe como fazer as coisas. Amém? Deus sabe como fazer as coisas. Então, esses testemunhos do irmão Billy Paulo, o pastor Amadeu diz que esteve com ele aqui também, mas não mostrou para a igreja, aqui no púlpito. É porque tinha que ser mostrado hoje. Amém. E nós vamos ver esses testemunhos do irmão Billy Paulo. Aqui tem hora que a gente fica calado, tem hora que a gente treme, tem hora que a gente fica afobado, né? E tem hora que vamos chorar, às vezes, mas nós vamos prosseguir.
Agora o irmão Billy Paulo, ele não é um pregador, ele não é um ministro. Ele falou assim aqui nesse livreto, ele diz: eu não sou um ministro. O irmão Brana falou que eu não sou. Então ele disse: então jamais eu entrarei nisso, em ministério. Agora ele foi visitar uma igreja, a igreja do irmão Jones, e o irmão Jones pediu ele para dar um testemunho. Então ele disse: Senhor, me ajuda que nessa noite eu seja uma testemunha daquilo que eu vi. Daquilo que eu vi. Porque ele nos falou assim, irmãos: aquilo que vocês ouvem com os ouvidos, o profeta pregando, inclusive colocar essa fita do irmão Brana, antes do culto. Amanhã nós vamos começar a cantar 8 horas, lá em Patrocínio, mas antes das 8 horas, quem sabe 15 ou 20 minutos, a mensagem do profeta já está rodando na igreja, e isso tem um valor tremendo, e as pessoas que desejam ser abençoadas, se ponham a escutar essas coisas, se ponham a escutar, né? Não tem aquele negócio que eu fiquei preso, que eu não dei conta de sair, atrasei o banho, que isso, que aquilo, que alguém me segurou. Não, olha, irmão, se Deus me ajudar, ninguém me segura. Se você não for, eu vou. Você chega atrasado, mas eu não, né? Então isso aí tem um grande significado, ouvir essas fitas do irmão Brana antes do culto. Amanhã 8 horas nós começaremos a cantar lá em Patrocínio. Deus vai nos abençoar muito, mas antes das 8 horas a fita do profeta já estará rodando. Agora o irmão Billy Paulo falou assim: isso que vocês ouvem através da pregação do irmão Brana, eu vi com os meus olhos, portanto eu posso ser uma testemunha. Porque o irmão Brana nos ensinou em outras mensagens, ele falou assim, que lá no Supremo Tribunal, uma testemunha é só uma pessoa que viu com os olhos, olho nu. Se chegar lá e aquela pessoa disser assim: eu vi, eles perguntam: como foi que você viu? Ele disse assim: eu vi através da janela, do vidro, que aconteceu lá na rua. Ele diz: não, você não pode ser testemunha, porque você viu através do vidro. Para ser uma testemunha tem que ver com o olho mesmo, olho nu. E o irmão Billy Paulo falou assim: o que vocês ouvem, eu vi com os meus olhos. Glória. Né? Agora ele diz assim aqui, ele diz assim: você pode cantar muito, pode falar muito, e isto acontece, né? Pode pregar demasiadamente, isto acontece. Pode fazer qualquer coisa em demasia, porém você jamais poderá orar em demasia. Demasia é exagero. Você jamais poderá orar em demasia. Você nunca ora demais. O irmão Brana pôs uma vez um cartaz ao lado da igreja, assim como este que está aqui, não está ali, né? E dizia o cartaz, esse já é um testemunho dele, e dizia o cartaz: uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Mais oração, mais bênçãos receberás. Nada de oração, nada de bênção. Isso não é tremendo, irmãos? O irmão Brana pôs um cartaz escrito lá para a igreja ler. Uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Mais oração, mais bênçãos receberás. Nada de oração, nada de bênção. Aí você pode colocar a sua vida aqui nessas palavras e entender tudo. E dizer: por que que eu tenho sido vitorioso? Por que que Deus tem me dado vitória, então?
a chave é esta. Ou por que que eu não tenho tido vitória nenhuma? Por que que eu estou como eu estou? Você pode colocar essa chave aqui na sua vida e entender claramente. Nada de oração, nada de bênção. Mais oração, mais bênçãos receberás. Uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Bom, vamos prosseguir. Deus nos ajude. Amém. E isto é uma experiência, viu, irmão? Isto é uma experiência. Se a igreja tem culto de oração, pessoas que participam de um culto de oração na igreja, elas são colunas. Elas são colunas verdadeiras. Mas há aquelas que pensam que um culto de oração não tem valor, não precisa, ela não sabe o que ela está perdendo. E tanto é que em Uberlândia eu pus 2 cultos de oração, segunda-feira e sexta-feira, né? E nós temos culto lá, sexta-feira, sábado a mocidade, domingo de manhã escola, domingo à noite culto, segunda-feira oração e terça-feira culto de pregação da palavra. Fica 2 dias da semana só livre. E na segunda-feira eu conto lá 60 pessoas, 70 pessoas orando, clamando ao Senhor. Porque nesta hora, irmão, só Deus pode dar vitória, só Deus pode ajudar, só Deus pode abrir caminho. Então, antes de eu sair para o encontro, eu tive até alguma reclamação. Alguém veio, mas é alguém que nem participa do culto de oração, né, de segunda-feira. Porque está cansativo demais o culto de oração. Eu falei, ó, irmão, eu orei quase 1 ano para pôr esse culto na segunda-feira. Antes de pôr o culto, eu orei quase 1 ano. E agora o culto está aí, com 60 pessoas, 70 pessoas orando. Mas eu vou para o encontro, e quando eu voltar, eu vou falar algo sobre isso. Se é que as pessoas estão cansadas, eu vou deixá-las livres. Mas eu vou para o encontro, a hora que eu voltar, eu falo algo. Aí quando eu voltei do encontro, eu li isso aqui para eles. Eu li isso aqui na igreja. Aqui, o que eu trouxe? A resposta do culto de oração. Se alguém está cansado, não venha, não precisa vir. Mas se alguém quer orar, está aqui. Uma pequena oração, uma pequena bênção receberás. Mais oração, mais bênçãos receberás. Nada de oração, nada de bênção. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu tenho que saltar muita coisa, porque senão nós não damos conta de ler os testemunhos principais, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, irmão Bill, qual foi o maior milagre que você já viu? Porque o irmão Bill Paulo andou com o profeta por todo lugar. Onde o profeta ia, ele estava lá. E ele foi chamado para isso, para ser um secretário, uma companhia para o profeta. E ele dando seu testemunho, ele diz, uma vez, uma pessoa me perguntou, irmão Bill, qual foi o maior milagre que você já viu? Eu disse, o maior milagre que eu já vi? Comecei a pensar, e disse, Senhor, Tu tens sido tão bom comigo, tenho visto ao morto se levantar, tenho visto olhos viscosos se tornarem normais, tenho visto aos mancos e sem braços crescerem o braço normal, os pés deles, e disse, assim diz o Senhor, eu não posso ir lá, Deus não me mandou ir lá. E o irmão Edgar falou que aqueles ministros riram do profeta,
criticaram dele. Então ele voltou ali para o mato e disse: Senhor, me dá pelo menos a sua vontade permissiva para mim ir lá. Deus deixou ele ir na vontade permissiva, porque tem vontade perfeita e vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós andamos na vontade permissiva. É quando Deus não quer que você faça uma coisa e você insiste muito para fazer, então deixa, ele fala, vai então. Essa é a vontade permissiva, mas nunca é igual se fosse na vontade perfeita. E o irmão Brano entrou no carro com eles e foi. Quando chegou lá, o vento tinha dado na tenda e arrancado e levado embora. E eles tiveram que reunir em outro lugar. Mas o irmão Edgar disse: mas Deus não abandonou o seu profeta. Foi com ele. E quando ele chegou lá, ele ficou diante do povo. Naquela reunião havia segregação de pessoas. As raças lá não se misturam. O branco e o homem de cor não ficam juntos. Então eles puseram as pessoas de cor atrás e os brancos na frente, né? Lá tem esse racismo, né? Então, o irmão Edgar disse que quando o profeta subiu no púlpito, ele fez uma oração só, e o anjo de Deus desceu lá. E quando o anjo de Deus desceu lá, milagres começaram a acontecer, pessoas levantando, pessoas sendo curadas, e foi aquele tumulto, e o profeta fez só uma oração, e o anjo do Senhor começou atuando no meio do povo, e o profeta saiu do púlpito e foi embora lá para dentro, e o anjo do Senhor continuou movendo a causa. Isso que é importante. E ele passou para trás. Ele curou só algumas que, né, dos brancos na frente. E ele passou para trás. Passou lá para os de cor, não é? O anjo do Senhor curou algumas pessoas que estavam assim adiante. E o irmão Brana saiu do púlpito e o anjo do Senhor passou lá para trás. E o poder continuou e as pessoas levantando, e o anjo do Senhor ficou lá atrás curando as pessoas, mostrando que todos são iguais. Que todos são iguais. Então, irmãos, olha, aí o irmão disse assim: olha, eu já vi braços crescerem, eu já vi pernas crescerem, né? Eu vi o profeta de Deus pôr as mãos sobre essa mulher e o tumor caiu, e ela teve que soltar o cinto, né? E segui pensando, qual foi o maior milagre? Qual foi o maior milagre que eu vi? Sabe de uma coisa, irmãos? Qual foi o maior milagre que eu já vi em minha vida? Ele disse: o maior milagre que tenho visto em minha vida foi como o irmão Brana, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, pôde manejar cada situação a qual enfrentou. Está vendo qual foi o maior milagre? Não importa qual situação fosse, ele sabia exatamente o que fazer. Está vendo qual foi o maior milagre que o irmão Billy Paulo escolheu? Se eu tivesse que pregar, eu ia pregar sobre o maior milagre. Viu, irmão? O maior milagre, poder manejar cada situação que ele enfrentou, situações dificílimas, como nós temos nessa hora, como nós estamos vivendo nessa hora. Qual é o maior milagre que nós temos? Alguém poderia dizer, mas isso não acontece mais, o coxo não está andando aqui, eu tenho visto pessoas serem curadas de câncer. Amém. E muitas vezes elas não querem nem ser batizadas em nome de Jesus, são curadas e querem ficar no mundo. Mas qual é o maior milagre, irmãos? Olha, qual o maior milagre? É você poder manejar essa situação difícil na sua vida, é você poder controlar esse estado difícil na sua casa, na sua família. Esse é o maior milagre. Moços que ainda podem permanecer na palavra,
Maior milagre dessa hora é essa mensagem que Deus tem nos enviado. Este é o maior milagre, é você não ter sido engolido pelo mundo ainda, mas estar aí firme esperando o arrebatamento. Este é o maior milagre, é Deus te dar controle diante das tentações, da opressão do diabo, cara a cara. Viu qual foi o maior milagre que ele escolheu? Que o irmão Billy Paulo escolheu para falar que era o maior milagre que ele tinha visto? Alguém me perguntou depois: quando foi a primeira vez que viu algo sobrenatural? Lhe disse: eu era um garoto, e o irmão Brano estava com o profeta no hotel. Vocês já viram isso aqui, essa parte já foi nos dada. E o anjo do Senhor desceu lá, dentro do quartinho do hotel. E o irmão Brano falou para o anjo assim: eu posso acordar meu filho para te ver? Eu posso acordar meu filho e meu irmão? Ele falou assim: acorda seu filho, Billy Paulo. O irmão Brano acordou Billy Paulo, falou assim: filho, você sabe daquele anjo que eu te falo, dele, que ele vem? Ele falou: sei. Ele falou: ele está aqui no quarto agora. E eu perguntei ele se podia acordar você para ver ele. Ele disse que podia, que acordasse você. Você quer ver ele, Billy Paulo? Ele disse: quero. Ele falou: olha ali perto da pia. E Billy Paulo olhou e ele disse que lá estava aquele homem. Cabelo cor de oliva, pele cor de oliva, mais ou menos como os armenianos. É pessoal da Armênia, né? É um país lá da Europa. Então ele disse que olhou aquele anjo, e depois de um tempo aquele anjo foi desaparecendo numa fumaça. Eu não vou ler porque vocês já conhecem. Sobrenatural que você já viu, né? Então, porque aqui lá na frente nós vamos precisar disso. Era um homem como que de 90 quilos. Então, irmãos, agora vamos prosseguir. Recordo de uma ocasião em que eu comecei a me afastar do Senhor. Esse é o irmão Billy Paulo. Muitas pessoas sofrem isso, começam a se afastar do Senhor, a perder o equilíbrio, né? É um grande milagre poder permanecer firme. É o maior milagre dessa hora. Você atravessar todas as lutas que vêm para você e ficar firme. É o maior milagre dessa hora. Porque eu já tenho dito, muitas pessoas são curadas de câncer e não ficam firmes. O mundo derrota ela. Recorde uma ocasião em que comecei a me afastar do Senhor. Não só dizer estas coisas, você sabe, quero ser honesto com todos vocês. Você sabe, meu pai não comprometeu. Se fosse um assunto meu, de Rebeca, de Sara, de José, não importava quem fosse, o irmão Blay, o irmão Paul, quem quer que fosse, ele não comprometia sua mensagem com pessoas. Não. Ele pregava igual para todos. Ele trouxe e pregou uma mensagem, ele pregou para mim tal como pregou a todas as pessoas. Podem pensar que pregou para mim uma mensagem mais suave. Eu penso que para mim pregou mais duro. Porém, penso que necessitava dela. Você sabe, numa ocasião comecei a apartar-me do Senhor Jesus. Você sabe como é a idade da adolescência. Adolescência, 13, 14, 15 anos. Sinto dizer isso. Sinto a direção do Senhor para dizê-lo. E agora, quem sabe, alguém necessita disso. Comecei a me separar do Senhor. Comecei a pensar que sabia tudo. Está vendo? Nessa idade, começa a pensar que sabe tudo. O pai fala: eu sei, pai. A mãe fala: filha,
cuidado com essa conduta sua, cuidado com esse namoro seu. Eu sei, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Comecei a pensar que sabia tudo, e eu não sabia nada. Não sabe nada, viu, irmão? Eu não sabia nada. Você sabe como é essa idade. Você sabe como é essa idade, viu, irmão? E aí, às vezes, sai no mundo e arranja as coisas que não convém. Vai se arrebentar no mundo, vai casar erradamente, vai ter com as drogas. E eu não sabia nada, mas pensa que sabe tudo. Você sabe como é essa idade. Você sabe. O profeta disse que os filhos dos pastores são os piores. Meu irmão, o profeta disse, o irmão Billy Paulo está falando aqui, ó. E alguém chegou para o profeta e falou assim: irmão Brana, quero conversar com você. O irmão Brana, que tinha discernimento das coisas, disse: não posso te ouvir agora. Ele disse: mas eu preciso conversar com você, irmão Brana, é a respeito da sua família. Ele diz: eu sei, mas não posso te ouvir agora. Se eu for te ouvir agora, eu só vou afundando. Eu não posso te ouvir agora. E o profeta falou assim, o irmão Billy Paulo repetiu, ele disse: sim, os filhos dos pastores são piores. E eu estava instruindo a igreja, irmãos, que a igreja deve viver preparada para ver problemas em família de pastor. Uma igreja consciente, alicerçada, ela deve viver prevenida. Família do pastor deve ser exemplo. Ela é exemplo. E muitas vezes ela dá um mau exemplo. Porque ela é um alvo grande de Satanás. Quanto maior é o alvo de Satanás, quanto maior é o alvo, mais Satanás acerta o tiro. E a família do pastor, quando Satanás não pode atingir o pastor, ele atinge a família. Ele atinge filho, atinge filha, atinge esposa. É dessa maneira, porque Satanás não podendo atingir você, ele atinge quem está mais perto de você. E aí ele traz um grande problema. Ele traz um grande problema. E a igreja que é consciente, ela deve estar conscientizada disso. Ela deve andar prevenida, preparada para uma hora ver deslize na família pastoral. Para ver deslize no ministério pastoral. Uma igreja consciente, ela é estabelecida. Ela vê essas coisas, ela sabe. Agora ela julga pelo espírito daquele homem. Ela julga pela palavra que ele prega. Porque Satanás vem. O inimigo vem e o pastor tem que prevenir a igreja dessas coisas. Agora eles devem dar bom exemplo na igreja. Eles precisam ser bom exemplo na igreja. Mas muitas vezes dão mau exemplo na igreja. E são atingidos fortemente por Satanás. E a igreja precisa estar firmada nisso, saber, não, essas coisas acontecem nessas horas. Estas coisas sucedem nessas horas. A igreja precisa ficar firme, porque existe também na igreja espíritos matadores. Espíritos matadores ficam dentro da igreja. Existe em todo ministério verdadeiro, existe. No ministério de Jesus teve, no ministério do irmão Brana teve, no ministério do pastor Joaquim tem, em todo ministério verdadeiro existe espíritos matadores dentro da igreja. Enquanto Deus está ungindo e abençoando, eles ficam sujigados, quietinhos, porque Deus está garantindo. Mas quando sucede um deslize naquele ministério, sucede um deslize na casa daquele pastor, sucede um deslize na família do pastor, aqueles espíritos levantam rapidamente para agir, para atacar e para destruir. Enquanto Deus está com a mão poderosa em cima, abençoando tudo, eles ficam sujigados. A hora que o inimigo acha uma brecha e consegue um meio, aqueles espíritos matadores levantam para trabalhar. A igreja precisa saber destas coisas.
E a palavra de Deus, quem nos administra. Glória a Deus. Aleluia. Mas a igreja do Deus vivo permanece firme. Ela permanece firme. Então, irmãos, veja aqui, né? Ele trouxe, pregou uma mensagem. O profeta não complicou sua mensagem, ele não pregou particularmente para ninguém, ele pregou o mais duro que ele pôde para todos. Porém, penso que necessitava dela. Você sabe, uma ocasião comecei a apartar-me do Senhor. Essa é uma idade que você pensa que sabe as coisas, mas não sabe. E o profeta disse que os filhos dos pastores são os piores. Viu, irmãos? E muitas vezes eles ficam piores, porque tem uma vidinha até boa. Esta é a verdade das coisas. A igreja dá uma vida boa para o pastor. A igreja fiel a Jesus Cristo, ela dá uma vida boa para o pastor. O profeta diz: vocês me dão roupa, me dão calçado, não falta nada na minha casa. Amém. E é bênção de Deus. E muitas vezes os filhos ficam rebeldes por causa da vida boa. Não precisa de ninguém falar, nós mesmos falamos, né? Perdão, irmãos, não quero maltratar ninguém. Ninguém vai sair daqui hoje maltratado. Mas a palavra do Senhor vai pôr os pingos nos is. Amém? Amém? Então, muitas vezes os filhos dos pastores são os piores. Quantos filhos de pastor há aqui nessa noite? Levante suas mãos. Eu creio que é os meus e do pastor Amadeu. Eles têm sido bons filhos até aqui. Que o Senhor Jesus os conserve. Né? Quantos filhos de pastores há aqui nessa noite? Levante suas mãos. Sinto por vocês. Porém, sabe por que são tão maus? Vocês sabem por que são tão maus? São tão maus porque se juntam com os filhos dos diáconos. É desse jeito. O irmão Billy Paul falou: os filhos do pastor são tão maus porque juntam com os filhos dos diáconos. E muitas vezes um diácono, ele corrige os filhos dos outros na igreja, mas os filhos dele, ele tem a maior luta do mundo para corrigir. Os filhos dele não é brincadeira, ele corre para baixo, para cima e vira objeto dos outros, falando: mas os filhos dele, ó, Deus sabe. Mas é desse jeito mesmo. Muitas vezes ele julga os filhos dos outros e os dele vai receber um julgamento tremendo, terrível. É desse jeito as coisas. As coisas são desse jeito. Não é porque aquele diácono é ruim, aquele pastor é ruim. Está vendo, irmão? São tão maus porque se juntam com os filhos dos diáconos. Porém, você sabe por quê? Você sabe, cheguei a essa fase quando me distanciei do Senhor e quis sair de minha casa, e todos esses pensamentos em minha cabeça. Você sabe, quando a gente chega a essa fase, crê saber tudo e não sabe nada. Você pode ouvir sua mãe, viu, irmãzinha? Conta esse namoro porque você não sabe nada. Ela está certa, dizer: filha, para com isso, sai disso. Não vai iludir não, esse rapaz não é da mensagem, é do mundo, não tem nada certo nisso. Está errado. Você sabe, quando a gente chega a essa fase, crê saber tudo e não sabe nada. Assim comecei a escorregar um pouco do caminho. Um dia meu pai veio para mim e me disse: filho, meu pai, o irmão Brana, veio para ele e falou assim: filho, quero que me faças um favor. Ele estava fora lavando o carro. Eu lhe disse: sim, senhor, que posso fazer por você? Ele me disse: quer sair de casa? Ele me disse: você não pode ficar em minha casa fazendo as coisas que está fazendo. Isso aqui é testemunho do irmão Billy Paulo. Ouviu o que ele disse, irmão? Ele falou assim: ele me disse, que o irmão Brana falou para ele: quer sair de casa? Ele me disse: você não pode ficar em minha casa fazendo as coisas que está fazendo. Ele me disse: esta casa está dedicada a Jesus Cristo. Ele me disse: servimos a Cristo aqui. Não importa quão baixo chegues, Billy Paulo,
ainda que você chegue a cair tão baixo que pessoa alguma fale contigo, ainda assim serás meu filho. Porém terás que seguir o caminho, o mesmo caminho que eu tomei. Agora, irmãos, quando eu li isso aqui, eu fiquei contente, eu fiquei alegre, porque às vezes eu tenho ensinado a igreja, e muitas vezes a gente fica parecendo assim um pouco legalista. Nós estamos numa hora que pregadores que quiserem manter uma certa posição na palavra, ele vai ser chamado muito de legalista, muito mesmo, ele vai ser chamado, e nós estamos enfrentando esta hora. Mas eu fiquei contente quando eu li esse testemunho aqui, porque eu tenho ensinado a igreja assim: pai, mãe, se você conduziu essa criança na igreja, trouxe ela no altar, apresentou a Jesus Cristo, conduziu ela na palavra, todo o tempo que ela era criança, você mostrou para ela o caminho do evangelho, todos na sua casa são cristãos, e quando chega 13, 14, 15 anos, esse mocinho começa a escorregar, essa mocinha começa a sair, não quer mais a igreja, não toma mais a ceia, não quer ir mais nos cultos. 13 anos está muito cedo, ainda tem que se sujeitar a mamãe e o papai. 14 anos está muito cedo, 15 anos ainda está cedo, mas quando ele chegar a 16 anos, não quer mesmo, você é obrigado a sentar com ele e dizer: filho, você não quer, você já sabe o que você quer, eu não posso te obrigar a você ir para a igreja, tomar a ceia, congregar, não tem jeito de eu te obrigar a isso, então você vai então pelo caminho que você quer, você já tem 16 anos, só que tem uma coisa, você para ficar aqui nessa casa, debaixo desse telhado, você tem que respeitar meu telhado, como uma casa de crente, você foi criado na palavra, aqui não se liga rádio em FM, em música pornográfica, aqui não tem televisão, aqui não tem short, aqui não tem saia curta, aqui não anda sem camisa, aqui não anda de bermuda, aqui nessa casa tem hora de chegar, viu, filho? Você não quer a palavra não? Mas aqui não pode chegar de madrugada não, pintando por aí, entrando aqui, não se fuma, aqui não se bebe. Se você quer caminhar desse jeitinho, você não está obrigado a ir para a igreja não, pode ficar na minha casa, mas você tem que caminhar desse jeito, senão você tem que pegar seu caminho. Isto é duro, irmãos, e que Deus nos livre, Deus livre aqueles que ainda não passaram por isso. Deus nos livre, mas está aqui o testemunho do filho do irmão Brana. E eu tenho visto pais ficar mole, aqueles rapazinhos de 13, 14 anos espirra e vai para o mundo, para o futebol e para as coisas, e vem vindo e veste bermuda dentro de casa, daqui a pouco FM, daqui a pouco televisão, e eu tenho visto famílias, daqui a pouco os pais também estão no quarto na televisão. Pastor, a coisa entrou para dentro de casa, e quando acabou também estou enrolado. Eu tenho visto experiência no ministério. Agora, se seus filhos não foram conduzidos na igreja, seus filhos não foram batizados, seus filhos não foram apresentados no altar, você não ensinou, ele não deu condição de ele estar na igreja toda a adolescência dele, você não pode exigir isso dele desse jeito. Eu estou falando isso para aqueles lares que caminharam na palavra, quando chega numa certa hora, os filhos começam a espirrar. Você não pode exigir isso de um que não ouviu a palavra, não veio aqui no altar. Você não pode fazer. Você tem que dialogar com ele, ter misericórdia, bem como com o outro. E você não deve falar para ele que tem um caminho lá fora. Você não pode falar, então pega a sua mala e, se você não quer viver bem aqui dentro de casa. A igreja compreendeu isso? A igreja compreendeu isso? Esta casa está dedicada a Jesus Cristo. Ele me disse: servimos a Cristo. E ele falou: Billy, você tem que tomar o mesmo caminho que eu tomei. E ele disse: se Jesus vem, se eu estiver pronto quando Jesus vier, e você não estiver,
me disse: eu irei com ele e você não. Se você estiver pronto e eu não, você irá com ele. Essa é uma caminhada individual, filho, contigo e Jesus Cristo. E diz: porém você tem que fazer sua eleição hoje, neste momento. Irmão Brana falando para Billy Paulo: nunca esquecerei disso. Enquanto ele estava lavando seu carro fora de casa, ele falou: Billy, estende os braços. Billy estendeu, ele falou: olha para trás. Ele falou que tinha uma cruz lá, na sombra formava uma cruz. Ele falou: esse caminho daí conduz ao céu, esse outro daqui é o inferno. Se você tomar esse caminho errado, a única maneira de você acertar é voltar pelo mesmo caminho. Você pensa nisso, Billy Paulo? Ele disse assim: eu já tenho te reclamado para que você vá ao céu. Eu já tenho te reclamado. E me diz: pela graça de Deus você estará lá, filho. E me diz: porém, se decidir ir por este outro caminho, há uma só maneira pela qual poderás ir ao céu, será voltar pelo mesmo caminho, né? Está vendo? E vocês sabem, tomei minha decisão e comecei a me escorregar e fui morar com minha avó. Vê como é que é a coisa, viu, irmão? Comecei a fazer coisas que não deveria haver feito. Aí nessa hora aí tem o parente incrédulo, a vovó que não é da mensagem, que muitos crentes morrem espiritualmente por não fazer uma certa separação de parentes incrédulos que não querem nada com a mensagem e prejudica a sua fé. Muitos lares, muitas famílias, muitos crentes morrem espiritualmente porque aqueles parentes são infiéis, não quer nada com a mensagem, até abusa da sua fé na sua casa, entra lá de short, bebe cerveja lá, fuma lá dentro, não respeita você como cristão, você fica quieto a respeito dele, a respeito dela. Você não diz para ele que ele não pode fazer aquilo na sua casa, que sua casa é de um cristão. E quando você fica quieto, você vai morrendo espiritualmente. Que Abraão é o nosso pai na fé, e Deus falou: separa Abraão. Deus é um separador. E mesmo quando Ló ficou junto com Abraão, e Ló tinha umas ideias denominacionais, aquele parente denominacional que combate profeta, combate batismo em nome de Jesus, não tem a revelação de Abraão. Deus teve que rasgar a ló da vida de Abraão e jogar para lá. Mas nessa hora aqui desses meninos desse jeito, a vovó incrédula, que não tem temor, apresenta para ajudar. Vem, meu filho, vem para cá, porque seu pai é enjoado, sua mãe é enjoada. Famílias incrédulas abrem a porta. Vizinho incrédulo abre a porta para ir ver televisão. Moleque saltando a janela de noite, indo para o vizinho ver televisão, e o vizinho acoita e fica caladinho. Assim é esse mundo. Mas se Deus te dá o Espírito Santo para manejar essa situação, esse é um grande milagre. É um grande milagre nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui morar com minha avó. Quantos filhos estragados por vovó desse jeito. Comecei a fazer coisas que não deveria haver feito, e quando fiz, coisas começaram a suceder. Meu pai foi a uma viagem, comecei a morar com minha avó, e adoeci com uma complicação em meu estômago, e logo um dia, quando fui visitar meu tio, aí, o tio também está no meio. Tem tio que traz televisão para dentro da casa, quando o pai não tem pulso, quando o pai perde o pulso, os meninos crescem e começam a ficar taludo e reclamar, porque nós queríamos televisão. Ele diz: não posso dar. Os tios chegam: ora, mas que coisa, vou dar uma televisão para eles.
E o pai que já está arriado, cansado, arriado um pouco na fé também, o tio traz a televisão zona e põe lá. É hora do pai se levantar e dizer: não, aqui quem manda nesta casa sou eu, com a graça de Deus. E eu fui visitar meu tio, né? Tive um ataque, caí ao chão, e quando caí desmaiei. Viu? Agora você presta atenção: se seu parente quer te obedecer, te respeitar, você dê até honra para ele, mas se ele não respeita a sua fé, você não tem nada que honrar ele. Eu caí ao chão, e quando caí desmaiei. Quando voltei a mim, estava no hospital. Eu era um garoto, tinha 16 anos, quando estava no hospital, eu estava ali na cama e estava morrendo, tinha uma úlcera, e essa úlcera havia perfurado as paredes de meu estômago, e o médico veio e disse: temos que operá-lo, e é complicado. Assim sendo, quero que assine este papel. Minha avó disse: eu não vou assinar até que o pai deste rapaz esteja aqui. Aí agora é a hora, né? E agora a hora que fica sério, não. Aí eles tiram o corpo fora. Eles ajudam a arrastar para o mundo, mas a hora de assumir a responsabilidade, não. Não assina esse papel, não. O pai dele tem que estar aqui agora. Mãe dela tem que estar aqui agora. Mas por que você enfia o bico no meio e ajudou a levar para o mundo? Agora a situação dessa moça está complicada. Namorou atrapalhado, aí você atrapalhou tudo, arranjou filho. Agora você assume. Cria esse menino. Não, agora chama a mãe dela para ficar com o neném no braço. Minha avó disse: eu não vou assinar até que o pai deste rapaz esteja aqui. E me disse: se não assinar, não podemos operá-lo e pode morrer. Tentaram por vários dias encontrar meu pai, mas não o encontraram. Você sabe o que é estar sofrendo de costas num hospital. Como pregou o irmão outro dia, às vezes Deus tem que te dar um bofetão para que caias de costa, para que você possa olhar para o céu. Depois de tomar um bofetão, aí cai de costa e fica olhando para o céu. E às vezes é desse jeito. Você não espere, irmão, Deus te dar um bofetão. Deus não espere Deus te jogar de costa para você ter que ficar olhando para o céu. Endireitar a sua vida. Põe em ordem as coisas. Ordenar as coisas que está por ordenar, como um cristão, um filho de Deus. Glória a Jesus. E diz: Senhor, eu estou consciente do que tenho feito, e as coisas que fiz começaram a vir à minha mente, e enquanto estava ali pensava que desejava ver meu pai, porém não havia nenhum pai ao qual pudesse me agarrar, e pensava: se papai estivesse aqui, oraria por mim e ficaria imediatamente bem, porém não podia, papai não estava ali. E vieram e me disseram: Billy, vão te operar amanhã. Jamais esquecerei aquela noite que me prepararam antes da operação. Logo amanheceu e estava ali na cama pela manhã antes da operação, 1 hora antes da operação. Jamais vou me esquecer daquele momento. Quase ao amanhecer, uma mão tocou ao meu ombro, e ali de pé estava papai. Eu olhei a meu pai e disse: as coisas vão ficar bem agora. É sempre assim, né, irmão? O filho sabe que o pai está certo, que a mãe está certa. As coisas vão ficar bem agora. E ele me tocou no ombro e me disse: o caminho de um transgressor é duro. Ele não chegou lá: ô filhinho, o que foi, filhinho? O que aconteceu? Não. Irmão Brano chegou e falou assim: o caminho de um transgressor é duro. Com aquelas palavras já podiam me operar sem dar nenhuma anestesia. Ele me disse: filho, o que acontece? Comecei a contar-lhe as complicações e me disse: filho, eu estava nas montanhas do Colorado de férias, e disse: recordas do anjo que te mostrei aquela ocasião no hotel? Eu lhe disse: sim, senhor, me recordo dele. E me disse: me apareceu lá nas montanhas do Colorado e me disse: vá ver a Billy, ele necessita de ti. Glória a Deus.
desci das montanhas e disse à minha esposa: tenho que ir ver Billy, ele necessita de mim, tem problemas. E me disse: Billy, conduzimos para cá sem parar. E naquele momento o médico entrou ao quarto e lhe disse: irmão Branham, me alegro que esteja aqui, o moço tem este problema e este outro, e começou a lhe contar. E lhe disse: vamos ter que operá-lo, e não me agrada ter que fazê-lo, é um moço tão jovem, 16 anos. Lhe disse: irmão Branham, vamos ter que operá-lo, senão a úlcera vai matá-lo. O irmão Branham disse ao médico: antes que faça isto, perdoe-me, irmãos, estou chorando. Disse o irmão Billy Paulo, né? Não quero fazê-lo. Ele deu a volta e pediu 1 minuto. O irmão Branham falou comigo e me disse: filho, o caminho de um transgressor é duro. Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: Paulo. Eu lhe disse: papai, ore por mim. Ele me disse: Paulo, você se distanciou do Senhor. Você se recorda quando estava lavando o carro? Eu lhe disse: sim, senhor. Me disse: filho, você está pronto para voltar pelo caminho pelo qual você foi? Eu lhe disse: sim, senhor, papai. Eu disse: papai, ore por mim. Então ele me disse: não posso orar por você. Eu não cometi nenhum pecado. Foi você quem cometeu o pecado. Assim sendo, faça você a oração. Está vendo, irmãos? Muitas vezes nós somos muito bonzinhos demais. E o profeta, ele cortava a coisa em cima da linha. Falou: não, não fui eu que cometi pecado. Faz você a oração. É você que cometeu o pecado. Clama você. Pastor Joaquim leu isso aqui lá e contou a experiência. Tinha um irmão muito abençoado lá no tabernáculo, que via nos cultos orando, e ele tinha um papo grande. E nas orações ali, culto de oração, e todo dia, ele disse que um dia o papo desapareceu. Sumiu o papo do pescoço do irmão. Ele era muito simples. Ele estava lá no altar um dia antes do culto começar. A igreja sozinha, pouca. O irmão ali ia lá orando antes de começar o culto no altar. Entra um bêbado. Naquela hora que não tem nenhum diácono, nenhum irmão olhando, né? E o bêbado entra, vai calambiando até lá no altar. Chega lá, pega no ombro do irmão e fala: oh, fulano, ora por mim. Diz que o irmão olhou assim para ele e falou: se vira! Se vira, rapaz, você, agora você, né? Pastor Joaquim contou essa experiência, meu irmão. O irmão Branco falou assim: não pequei, você que pecou, você que ora. E teve um homem que abusou do irmão Branco, depois a coisa ficou feia para ele, aí ele correu lá atrás do irmão Branco, para o irmão Branco ir orar, e falou assim: não, ora você mesmo, mãe. Você mesmo ora. Aquela hora eu ia orar, você não quis, agora você vem para mim orar, ora você mesmo. Quem cometeu o pecado foi você, assim sendo, faça você a oração. Viu, irmão? E esta é a verdade. E o pastor Joaquim chegou a dizer assim, que esse hábito de ficar: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, viu, irmão? Ele falou assim: isso é denominacional. Qualquer um de nós podemos render em oração diante de Deus, e Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá e nos responderá. Precisamos parar com isso, esse negócio: ora por mim, ora por mim. Todo dia o mesmo pedido de oração na igreja. Ora pelo fulano, todo culto, não espera. Orou uma vez, espera. Ora por mim, irmão, ora por mim. Não, ora você mesmo. Se renda-se diante de Deus. Jejuma por mim, viu, irmão? Põe a outra irmã para jejuar por ela. Ora, meu Deus, assim sendo, faça você a oração. Eu estava num lugar um dia, eu ri muito, porque o irmão me contando, disse que eram 2 compadres, e um compadre tinha só 4 boi, muito bom, e arava chão com eles, e ganhava o pão com aqueles 4 boi. Mas ele arranjou um problema, uma enfermidade lá, e o outro compadre dele fez um voto: se a santa fulana curar o compadre, eu vou fazer um voto dele dar aqueles 4 boi para a santa. E fez um voto. Depois chegou lá e falou: compadre, você sarou e eu fiz um voto, você dá os 4 boi para a santa, você tem que dar. Por que ele mesmo não fez um voto dele mesmo, dar 4 cabeças de gado para a santa? Ele fez voto para o outro pagar. Diz: Senhor, então, assim sendo, faça você a oração. Logo comecei a orar e meu pai começou a orar comigo.
e diz: Senhor, Billy está voltando pelo caminho hoje, estou seguro, Senhor, que se o examinarem de novo vão encontrar que tudo está bem. Me examinaram e encontraram que eu não tinha nada, sarei da minha úlcera. E o médico encontrou que já não sangrava a úlcera em meu estômago e me enviaram para casa. Está vendo, irmãos? Irmãos, agora não tem nenhuma complicação em meu estômago, posso comer qualquer coisa que queira. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos precisando de acertar nossas coisinhas, e o Senhor vai atuar na nossa vida. Eu quero lhes contar, uma vez estava com o irmão Borders. Muitos de vocês conhecem o irmão Borders. O irmão Borders, estávamos em São José, Califórnia, e agora jamais vou me esquecer disto, enquanto viver. Estávamos ali em São José, Califórnia, e foi a primeira vez que vi meu pai com uma peruca. Viu, irmão? Testemunho do irmão Billy Paulo. A igreja, preste atenção, quanto isso aqui é profundo. Quanto isso é profundo, esses testemunhos. Porque o irmão Brana foi no barbeiro, o barbeiro derramou ácido na cabeça dele, enganado, e caiu os cabelos e os poros ficaram abertos. E o irmão Brana resfriava à toinha. Ele ia pregar 2, 3 reuniões, fechava a garganta, porque entrava nos poros da cabeça, né? Então, uma certa vez, um irmão que veio da América deu um testemunho para nós. Não sei, eu acho que o pastor Amadeu não estava nessa época, né? Ele deu um testemunho, o irmão Green, e ele estava dando uma lição para os obreiros. Ele estava dizendo assim: um desejo de um líder é uma ordem. Um desejo de um líder de Deus é uma ordem para os seus oficiais. Um desejo. O irmão Green contando aquilo. Ele contou assim que o irmão Brana foi fazer uma campanha uma vez, longe, muito longe, não sei aonde, e ele esqueceu sua peruca. Então o único meio que o irmão Brana achou de evitar aquele resfriado foi uma peruca. Pôr uma peruquinha em cima, para tampar o frio que descia. O único meio que ele arranjou, né? E ele foi fazer uma campanha e chegou lá, esqueci minha peruca. E várias reuniões, possivelmente ele ia ficar rouco. O irmão Green pega o avião de volta, e vai buscar a peruca do irmão Brana, caladinho. Na reunião, o irmão Brana: cadê o irmão Green? O irmão Green foi buscar a sua peruca, irmão Brana. Eu falo: mas o irmão Green pega um avião para ir buscar a minha peruca. Aí ele falando assim: o desejo de um líder, o desejo de um ministro é uma ordem para os seus oficiais, para oficiais obedientes. O dia que Davi clamou lá fora, ele estava acampado com Israel lá fora, e Belém tinha sido tomada pelos filisteus. O poço de Belém, onde tinha uma água muito boa, estava tomado pelos filisteus, e Davi lá fora, sedento, cansado com os exércitos de Israel, ele só exclamou assim, lá no meio dos homens, falou assim: quem me dera tomar um gole da água do poço de Belém, que está envolvido lá pelos inimigos, está cercado pelos inimigos. Davi clamando, porque a cidade estava tomada pelos inimigos. Quem me dera beber um gole da água do poço de Belém. Os oficiais dele escutou aquilo, não falou nada para ele. Se tivesse falado, ele tinha segurado eles. Não falou nada, sacou da espada 2 deles e rompeu no meio dos filisteus, abrindo picada, cortando filisteu de um lado e do outro, e abriu uma picada até no poço. Chegou lá, tirou água e voltou e entregou para Davi. Só porque ouviram ele dizer aquilo. Ele não mandou, não. Ele teria segurado eles. Trouxe a água do poço de Belém para ele. Quando chegou lá, ele regalou o olho e falou: o Senhor me guarde de que eu beba essa água. É a vida dos meus homens. E derramou ela na terra em louvor ao Senhor. E sabe, irmão, o irmão Green pegou o avião e foi buscar a peruca do irmão Brana, não é? Sinto, não era São José, foi Boquésio, Califórnia. E pensa que foi Boquésio ou São José, uma das 2 cidades. Começamos e íamos servir o almoço antes da reunião da noite. Almoço antes da reunião da noite.
Agora quero dizer isto a vocês, quero lhes dizer, irmãos, eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros, porém quero ser uma testemunha para vocês nesta noite, de que ele não somente pregou uma mensagem, senão que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. Glória. O irmão Brana disse assim, é melhor viver um sermão do que pregar um. Esta é a grande batalha, viu? Esta é a grande batalha em ser pregador e estar no púlpito, é viver o que se prega. Essa noite via meu pai pela primeira vez com sua peruquinha, jamais o havia visto antes com isso, porém quero lhes mostrar, o irmão Billy Paulo está dizendo assim, porém quero lhes mostrar quão fácil é fazer a Deus se sentir mal. Eu quero lhes mostrar quão fácil é fazer a Deus se sentir mal. Quero lhes contar que não tinha certos privilégios por ser seu filho. Não havia diferença. Não, ele não recebia um tratamento melhor porque era filho, não, era igual. Eu sentei com os meus aspirantes, aqueles que desejam pregar, e eu falei isso com eles em Uberlândia. Eu mostrei bastante coisas, ensinamentos, depois que eu vim do encontro. Tenho dito que Deus tem me abençoado, Ele tem me feito um filho de Deus, e também me permitiu ter o privilégio de ser o filho de um profeta, me permitiu ser um irmão do profeta. Penso que sou o homem mais abençoado do mundo. Meu pai vinha caminhando com sua peruquinha, e eu via meu pai. E quero lhes dizer, irmãos, eu não quis dizer nada errado, não, eu não quis fazê-lo em meu coração, não senti dizer nada errado. Olhei a meu pai e comecei a rir, e lhe disse, pai, o senhor vai ao culto com essa peruca? E ele me disse, sim, Paulo, vou com a peruca à igreja. E lhe disse, papai, se o senhor vai com essa peruca, eu também vou comprar uma peruca para ir com ela ao culto. E às vezes as pessoas não querem fazer coisa má não, viu, irmão? Às vezes ele é tomado de uma certa autoridade, uma coisa, para falar certas coisas, e é aí aonde ele bota a mão na alta tensão. Eu também vou comprar uma peruca para ir com ela ao culto. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Porque eu sabia em meu coração que eu não disse aquilo com um espírito mau. Não, eu estava fazendo aquilo pensando que estava bem. E há muitas pessoas que ela quer fazer uma coisa, ela fala certas coisas até com razão. Ela é tomada de uma determinada razão e fala certas coisas e ela precisa ter cuidado com o que ela está falando. Viu, irmão? Às vezes tem razão. Seja cuidadoso com o que você diz, irmão. Porque em meu coração, eu sabia que em meu coração eu não disse aquilo com um espírito mau. Então meu pai me disse, filho, Billy, vá comer com o irmão Borders. Eu não vou comer, não tenho fome. Eu disse, papai, eu vou comprar uma peruca para ir com ela no culto também. Ele falou, filho, vá comer com o irmão Borders, eu não tenho fome. Assim era meu pai, irmão, vocês o conhecem, os que o conheceram. Me dei conta imediatamente que havia feito algo errado, naquele momento. Fomos comer, contei ao irmão Borders, e ele me disse, não se preocupe, seu pai te entende. Eu disse, sim, porém fiz algo errado. Lhe disse, irmão Roy, eu sei que não devia haver dito isso. Ele me disse, não se preocupe, seu pai não vai pôr atenção a isto. Ele me disse, seu pai não prestou atenção no que você disse, porém não pude comer naquela noite. Assim fui para o quarto sem comer, e fui ao quarto de meu pai. Meu pai estava ali assentado estudando a Bíblia, e me disse, entra, Paulo. E me perguntou, como estava o jantar? Esteve bom?
Oh, eu me sentia enfermo, vocês sabem. Eu sabia que havia feito algo mal. E lhe disse: não, papai, eu não desfrutei da comida, não pude saboreá-la. Ele me disse: estava ruim? Ele disse: não, a comida estava boa, papai, porém queria vir aqui, quero me desculpar contigo. Ele me disse: por que você quer se desculpar, filho? Pelo que disse de tua peruca, papai. Papai não quis dizer aquilo, não quis te ferir, papai. E ele me disse: filho, senta-te. Oh, quando ele me disse: senta-te, eu sabia que estava em problemas. Ele me disse: senta-te 1 minuto, filho. Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: Paulo, você crê que pode ferir a papai com suas palavras? Eu lhe disse: sim, senhor, eu creio que eu fiz, papai. Ele me disse: não, você não pode ferir a papai. Ele me disse: porém, Paulo, você não sabe o que há dentro de mim. Oh, Senhor meu. Ele me disse: o que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Viu? Não se agradou do que você disse. Se houvesse sido você, ou quem quer que seja que houvesse dito isso, ele disse: você sabe o que isso representa. E logo meu pai me disse: então, irmãos, às vezes este é o problema. Viu? É você ferir aquele que está no irmão. É você ferir aquele que está na irmã. Esse aqui é o problema. É você ferir aquele que está no líder. Esse aqui é o problema. E muitas vezes a pessoa diz: não, não tem importância, não tem. Muitas vezes o papai, o William Brana, diz: não, filho. Os irmãos dizem: não, ele te entende, não tem problema nenhum. Ele te entende. A pessoa te entende, mas o problema é aquele lá, ó. O problema é ele. É se ele vai deixar. Um irmão veio ao pastor e disse: pastor, mas isso e aquilo, mas isso e aquilo e isso. Eu falei: não tem importância, irmão. Isso não tem importância não. Falar essas coisas de mim não tem importância não. Eu sei disso há muito tempo. Vocês não precisam ficar escandalizados que alguém falou isso, falou aquilo. Não tem importância, irmão. De mim não. Não tem importância. Mas lá na frente, na conversa, eu disse: agora a questão é Deus. O problema é se Deus não gostar. O problema é se Deus não gostar. Essa é que é a coisa, viu, irmão? Então ele disse assim: você não sabe o que há dentro de mim. E o que há dentro de mim, Billy Paulo, não gostou. E ele me disse: o que há dentro de mim não se agradou do que você disse. Se houvesse sido eu, ou quem quer que seja, houvesse dito isso, ele me disse: você sabe o que isso representa. E logo meu pai me disse: Billy, você se recorda da ocasião em que um diácono de nossa igreja, agora pensem bem nisto, me disse: você se recorda da ocasião que um diácono em Jeffersonville se aproximou de mim? Eu lhe disse: sim, senhor. Você se recorda da ocasião em que eu preguei e estava eu lendo minha Bíblia no púlpito? Você se lembra, Billy, quando estava eu lendo e não pude ler bem? Assim sendo, peguei os óculos de meu bolso e os coloquei para ler. E eu disse: sim, papai, recordo dessa ocasião. Você se recorda dessa ocasião? Me disse: depois, quando saímos da reunião, e um diácono da igreja se aproximou. Se aproximou? Você se lembra quando você me tirou do culto para me levar para casa depois da pregação? E o diácono se aproximou e começou a me criticar? Eu lhe disse: sim, senhor. Você se lembra que o diácono me disse: irmão Brana, me envergonho de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. Só que o diácono saiu lá fora e falou para o irmão Brana:
Irmão Branham, me envergonhe de você que prega cura divina e usa óculos para ler a Bíblia. E você se lembra, Billy, que eu lhe disse, irmão, é que não conseguia ler bem a Escritura. O irmão Branham desculpando, né? Diante do irmão, ô irmão, é que eu não dava, né? Desculpando, mas para não, né? Aquele jeito que uma pessoa que não ataca, que não refuta, ficou, irmão, tentando dar uma explicação, é que eu não dava conta de ler bem a Bíblia. E quantas vezes você fica imprensado, irmão, é que a razão é essa, irmão. Né? Então, Billy, irmão, é que eu não conseguia ler bem a Escritura. E o diácono, e você se lembra, Billy, que me disse, irmão Branham, você vai ter que ter mais fé para poder ler a Escritura. Isso não é brincadeira, não. E logo se lembra, Billy, você me levou ao carro e me levou para casa. E irmão, eu quero lhes dizer, esse diácono talvez não fez com alguma má intenção. Bom, Billy Paulo falou, irmão, e esse diácono, eu quero lhes dizer que esse diácono talvez não fez com alguma má intenção. Não. Às vezes ele queria, ele achava até que podia melhorar a situação, que podia orientar o irmão Branham, que podia dar uma exortação no irmão Branham. E a pessoa vai tomada assim do espírito de autoridade e ele faz aquilo. A mulher se enche do espírito de autoridade e lava a cara do marido, que está fraco, cheio de problema, caindo em dificuldade, e ela lava a cara dele, e fala muita verdade para ele, muita verdade mesmo que está acontecendo com ele, porque eu sei isso, é um safado, sem vergonha, lava a cara dele todo dia. Um dia ela vai botar a mão na alta tensão. Tem verdades, irmãos, que ela não deve ser dita. O irmão Branham estava numa reunião um dia e viu Billy Graham cometer um tremendo erro na reunião. Alguém chegou para o irmão Branham e falou assim, irmão Branham, por que você não fala para ele? Alguém chegou e falou assim, irmão Branham, você é uma pessoa que pode falar para ele, fala para ele. Disse, o irmão Branham falou assim, Deus me livre e me guarde, quem sou eu para corrigir Billy Graham? E o irmão Branham viu a falha dele, viu o erro dele, e outro chegou, irmão Branham, por que você não fala para ele? Disse, e ele falou assim, Deus me livre, eu não sou a pessoa para corrigir Billy Graham. Viu, irmãos? Essas coisas aqui são profundas, isso é ensinamento profundíssimo. Amém. Deus já nos deu aquela alegria, aquele prazer, agora vem os acertos de conta, né? Irmão, e o diácono, ele não quis fazer um mal, mas é tomado de um certo espírito, é tomado de uma coisa, de uma certa autoridade, e entra nessas coisas. Talvez não fez com alguma má intenção, não é uma pessoa má, mas incorre nas coisas. E me diz, Billy, o irmão Branham falando para o irmão Billy Paulo, Billy, você se recorda como me senti nesse momento? E eu quis ir rapidamente para casa? Se recorda nessa ocasião, quando íamos ao carro, e eu te disse, Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono. Aí eles entraram no carro, o irmão Branham ficou caladinho, não brigou com ele não, porque um ministro ele não briga, ele não fica, ele prefere sofrer. Não, o irmão Branham não brigou não, só entristeceu, ficou, irmão, é porque isso, porque aquilo, e assim, e entrou no carro e vamos embora. Mas no caminho ele falou para o irmão Billy Paulo, Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono. Agora, irmãos, aquele mesmo Deus está conosco hoje. Aquele mesmo Deus está com você. Aquele mesmo Deus está com você, irmã, está em você.
Aquele mesmo Deus está na igreja. Aquele mesmo Deus está em sua palavra. Aquele mesmo Deus está na mensagem. O profeta não está aqui mais não, mas a palavra está. Os seguidores desta palavra estão. Billy, Deus não se agradou do que disse o irmão diácono. Eu lhe disse, sim Senhor, eu me recordo disso. E ele seguiu me perguntando, Billy, você se recorda do que aconteceu com esse diácono? Você recorda o que aconteceu com esse diácono? Eu lhe disse, sim papai, o enterramos 6 dias depois disso. 6 dias depois eles enterraram ele. E meu pai continuou dizendo, Billy, eu sei que você não quis dizer isso, porém eu quis me afastar de você antes que você continuasse dizendo outras coisas. O irmão Branham falou, vai comer, e o irmão Branham foi para o quarto. Eu quis me afastar antes que você continuasse dizendo outras coisas, Billy. E muitas vezes, irmãos, não acontece um sepultamento físico, não leva aquela pessoa para o cemitério, não, mas o que está acontecendo muito nessa hora é sepultamento espiritual. O que tem de gente indo para a sepultura espiritualmente não é brincadeira. E famílias e casas indo tudo para a sepultura espiritualmente, sendo enterrados, morrendo espiritualmente, por causa desses tipos de coisas. E não é só contra pastores, ministros que isso acontece, não. Às vezes você deita a língua nos dentes contra uma irmãzinha e você sapeca todinho. Deus está nela e você morre. Só se a graça te cobrir e não deixar você morrer. Mas se a graça não cobrir, você morre. Sepultamento espiritual. E vocês antes, olha, e ele disse assim, Billy, eu sei que você não quis dizer isso, porém eu quis me afastar de você antes que você continuasse dizendo outras coisas. Você se lembra de Eliseu? Continuou dizendo, quando Eliseu desceu do monte, vários garotos começaram a fazer crítica por causa da sua calvície, e recorda do que disse Eliseu? Aquilo não foi Eliseu quem falou, mas o Espírito que estava dentro dele. E ele me disse, você se recorda da história de Eliseu na Bíblia? Os meninos gritando com ele, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. E Eliseu virou para trás e amaldiçoou elas em nome do Senhor. Saiu 2 ursas do mato e matou 42 delas. O profeta disse, aquilo não foi Eliseu que falou, foi o Espírito que estava nele. E ele me disse, Billy, Paulo, não faça essas coisas mais. Não faça nunca uma coisa dessa de novo. Você não faça nunca uma coisa dessa de novo. Esse é meu testemunho que quero dar a vocês nesta noite. Não diga nunca nada errado, a não ser o que disse o profeta nas fitas. Se não entende, diga, Senhor, Senhor, é tua palavra e eu creio nela tal como disse o profeta. Não comece a falar, essa coisa na mensagem eu não creio bem, não. Não faz isso não, irmão. Não creio bem nisso, naquilo, da mensagem, nesse profeta, não faz isso não. Fica quieto e fala, eu não entendo, Senhor. É melhor. Se não entende, diga, Senhor, é a tua palavra e eu creio nela tal como disse o profeta. Irmão, vocês não sabem como me senti essa noite, quando ele subiu ao púlpito com sua peruquinha e pregou casamento e divórcio. A primeira mensagem que ele pregou com a peruca na cabeça, eu fiquei pensando, quanta gente não morreu. Quando ele chegou lá com assim, diz o Senhor, e falou para aqueles que estavam amaziados dentro da igreja, falou assim, continue, não façam isso mais nunca,
ensine a seus filhos que não façam isso mais nunca. Com a peruquinha na cabeça, alguém deve ter olhado, ai, ó, os amaziados mandou continuar desse jeito, tá vendo? Eu bem sabia bem que ele está com a peruquinha. Eu não sei, irmão, isso é uma imaginação minha. Mas na primeira noite de peruca, chegar na igreja e pregar casamento e divórcio? Quantos que não morreram murmurando, viu, irmão? Nesse momento me dei conta do que significava peruquinha, a autoridade. Meu pai naquela noite me disse: Billy, não te esqueças nunca deste dia em que a graça de Deus te permite continuar vivendo. Ele era para morrer, viu, irmão? Ele ia morrer. Se o irmão Brano não foge, ele continua com coisa, ele ia cair morto. Você não esqueça nunca deste dia em que a graça de Deus te permite continuar vivendo. Irmãos, somos uma gente privilegiada. Não quero dizer isso para feri-los ou para golpeá-los, mas para dizer-lhes que eu cometi um erro e você não cometa o mesmo erro. Fique com a palavra, agarre-se a ela e Deus atrará acontecimento, porque Ele não pode falhar. Glória a Deus. Numa ocasião em nossa igreja, um irmão veio ao irmão Brana, um dos irmãos da igreja, um de nossos próprios irmãos na igreja, e veio conversar com o irmão Brana, e lhe disse: irmão Brana, que posso fazer acerca do controle de natalidade? Agora eu estou dando um testemunho a vocês, e o irmão Brana sempre via as pessoas numa entrevista privada, acerca destas coisas. O irmão Brana lhe perguntou: qual é seu problema, irmão? E o irmão lhe contou qual era o problema. E o irmão Brana lhe respondeu: faça isto, irmão. E o irmão lhe disse: obrigado, irmão Brana. O irmão se foi, e logo entrou o irmão seguinte à entrevista. E logo veio outro irmão, e lhe falou também: irmão Brana, que posso fazer com o controle da natalidade? O irmão Brana perguntou ao outro irmão: qual é seu problema, irmão? Irmão Brana, este é meu problema. O irmão Brana disse: não faça isto. Vocês estão entendendo? Para o primeiro ele falou: faça isto. Para o outro ele falou: não faça isto. Eu pensei, é o irmão Billy Paulo, né? Eu pensei: ó Senhor, eu pensei, eu não entendo isto. Disse a um irmão que eu praticasse, e ao outro irmão que não fizesse o mesmo. Disse para um irmão que praticasse o controle, disse para o outro que não. Irmão Billy Paulo falou: não entendo isso. Oh Senhor, não entendo isso. É um perigo muito grande de quem fica perto. É um perigo grande de quem fica perto. E depois me senti confuso e lhe perguntei: papai, me sentia confundido, e perguntei a meu pai: por que o Senhor disse a este irmão? Eu conhecia os dois irmãos. Por que disse a este irmão que eu praticasse, e ao outro irmão que não o fizesse? E meu pai me disse: o irmão tal e tal estava mentindo. Meu irmão, veja, não faça isso a um profeta, não faças dano a meus ungidos, nem toqueis em meus profetas. O irmão falou: por que isso, papai? Ele diz: é porque o irmão tal e tal estava mentindo. É o que o pastor sempre vê no escritório. Vê um casal entrar que está até chorando por causa de ter parado de ter filho. Aquela mulher está até chorando porque o médico disse: você não pode ter mais filho. E ela realmente está sincera, sofrendo e perguntando o que tem que fazer. Mas de repente entra outro casal que está até forçando a barra. Vocês sabem o que é forçar a barra, forçar a porta? É, porque o médico falou isso, porque minha médica falou isso, falou aquilo. É, irmão, mas como é que é esse médico? Você já foi no outro médico? É,
Por que falou assim? Porque a primeira vez foi cesariana, a segunda, mas por que fez cesariana? Não nasceu mesmo? Não deu para nascer? Ou é que o médico quis cortar para ganhar o dinheiro? O que é isso? Não é assim o queijo com a marmelada, não? É difícil, viu, irmãos? Não é brincadeira, não. Mas aí tem outro que está chorando mesmo, dizendo que agora eu não posso, não tem jeito de cumprir a palavra de Deus. E às vezes as coisas estão difíceis mesmo de ter filhos. O pastor se põe no lugar dos casais e vê a dificuldade. Salário pequeno, dificuldade de emprego, e tudo está difícil de ter filho. Está difícil de ter família. As mulheres estão doentes mesmo. Se você for olhar muito para esse lado, você até abre a mão demais. Você fica só de um lado do caminho. Está difícil mesmo de ter filho, mulheres doentes mesmo, sofrendo, ter família hoje, que jeito, meu Deus, como? E sabe de uma coisa, casal? Sabe de uma coisa, casal novo? Você poder manejar essa situação nesta hora, é um grande milagre. Você poder manejar essa situação, sem transgredir a palavra de Deus, é um grande milagre. Eis aí milagres. Meu pai me disse: o irmão tal e tal estava mentindo. Veja, não faça isto a um profeta. Por isso o profeta viu os irmãos em privado com respeito a estas coisas. Eu sei que há muita gente que põe interpretação ao que diz o profeta, porém simplesmente diga o que ele disse, somente diga o que ele disse e sucederá tal como ele disse. Um irmão veio conversar outra vez, conversar com o irmão Brana, lhe disse: Deus me enviou a pregar. Aquele irmão veio conversar com o irmão Brana e lhe disse: Deus me enviou a pregar, irmão Brana. E lhe disse: eu sei que você é um profeta de Deus. Não parece isso como uma aproximação correta a um servo de Deus? Isso parece uma aproximação correta. Eu sei que você é um servo de Deus. Lhe disse: eu sei que você é um profeta de Deus, e vem lhe dizer que Deus me enviou a pregar na África. E venho a você perguntar: que é o que devo fazer com respeito à minha viagem? Irmão Brando, Deus me mandou pregar na África, e eu venho te perguntar o que é que eu devo fazer quanto à minha ida. E o irmão Brana lhe perguntou: Deus te enviou a pregar na África? E o irmão lhe respondeu: sim, Senhor, Ele me enviou. Ele me enviou. E continuou lhe dizendo: eu não deixarei que nada me detenha, irmão. Quem sabe como quem dizendo para o profeta: não fala que não para mim, porque eu já falou isso aqui não, o profeta não fala que não. Ó, irmão Brano, eu não deixarei que nada me detenha. Deus me mandou ir pregar na África. Quando o irmão se foi da entrevista, parecia muito bem, muito alegre, Parece que está tudo certo, está tudo dando bem, O profeta não fez repreensão nenhuma. E quando saiu da sala, meu pai deu a volta e me disse: esse foi o maior erro que este irmão cometeu em sua vida. Eu pensei: não posso entender isto. Que luta é para muita gente, viu, irmão? Com essa expressão do irmão Billy Paul, não posso entender isto. E eu lhe disse: papai, por que não disse isto para ele então? Ele veio te perguntar o que fazer. Ele me disse: não, Paulo, ele não veio me perguntar o que fazer, ele veio me contar. É porque muitas vezes fazer uma certa coisa sem o pastor saber de nada fica assim esquisito, sabe, irmão?
mudar, pegar a trouxinha e ir embora sem nem falou nada para o pastor nem para ele, fica muito esquisito. Então eles vêm nem que seja para contar, o pastor, vou mudar, viu? Mas tem irmão na porta da igreja que está mudando e não fala nada para o pastor não. Os outros irmãos falam, mas você não vai falar nada com o pastor? Eu disse, não, não vou falar não, porque eu sei que ele vai falar não. Então eu já vou embora assim mesmo. O outro quando chega lá fala assim, ó pastor, eu estou mudando, viu? O outro chega e fala assim, ó pastor, eu estou decidido casar com a irmã fulana. Aí é, irmão? Ó pastor, eu vim falar aqui que eu estou vendendo minha casa e que isso, que aquilo, vou comprar um caminhão assim, assim, assim. Uai, irmão, é? Ah, então, não está definido mesmo, Deus te falou. Falou. O pastor fica caladinho, não fala nada, viu, irmão? Ó, arroia a boca. Quantas vezes isso acontece? Quando eu li isso aqui, eu falei, ó Senhor, tudo que nós sofremos, o profeta sofreu. Tudo que nós passamos, agora o profeta passou. Não. Billy Paulo falou, mas por que o senhor não falou para ele? Ele falou, não, ele não veio me perguntar, ele veio me contar. Não, Paulo, ele não veio me perguntar o que fazer, ele veio me contar. Ele não veio me perguntar o que fazer, ele veio me informar sua decisão. Quantas vezes isso acontece, meu Deus? Ele veio me informar sua decisão, e em 5 ou 6 já estava fora do seu chamamento, que ele dizia que Deus lhe havia mandado. Porque veio, é sua aproximação, da maneira que você se aproxima a um servo de Deus, essa é a maneira em que você se aproxima de Jesus Cristo. A maneira que você se aproxima de um servo de Deus é a maneira que você se aproxima de Jesus Cristo. Olha, irmão, quanto que isto sucede, viu? Né? Eu tenho um exemplo de um irmão lá em Uberlândia. Se ele ouvir a fita, ele não vai assustar, porque eu falando em Uberlândia, eu mencionei o caso dele, sem mencionar o nome, né? Mas aquele irmão, ele tinha assim uma coisa, quando eu cheguei para Uberlândia, ele tinha uma coisa, ele morava num outro bairro assim, e ele tinha uma casinha lá, e lá era uma invasão, e ele tinha uma casinha de tijolo e telhado, e coisa, e ele sempre dizia, pastor, eu quero vender lá aquele barraco, para mim morar mais perto da igreja. Eu falava, não venda seu barraco, irmão, fica lá no seu barraco. Mas a cisterna não está dando água, e o vizinho joga umas coisas no quintal, e minha esposa está sofrendo muito lá para lavar roupa, porque eu quero alugar um lugar mais perto da igreja, que tem água e torneira. Seu irmão, não vende seu barraco, fica quieto, não faz isso, isso é pior, fica quieto lá, não vende, não é hora de vender casa não, desfazer das coisas não, fica quieto. Outra vez, pastor, porque a cisterna lá está seca e as coisas estão buscando água no vizinho. Eu disse, espera, irmão, o tempo das águas vem, não venda não faz isso não. Aí quando foi um dia, ele chegou lá com a cara ruim mesmo, pastor, hoje eu vim, que eu não vim pedir opinião não, eu vim falar que eu estou vendendo meu barraco, vou morar mais perto da igreja. O pastor falou, irmão, pois é, está certo, irmão, tudo bem, muito bem, está certo. E, né, pois é, então até logo, estou indo. Vendeu, mudou para mais perto da igreja. Foi 3 meses, a prefeitura chegou e falou, nós queremos acabar com essa favela, e quem tem um barraco aqui, nós vamos dar um lá no Santa Mônica. Quem tem de telha em cima, de tijolo e telha, vai ganhar 4 cômodos de um banheiro feitinho lá. A igreja tinha lá um barraquinho que tinha comprado direito para uma irmã morar. Está lá a casa da igreja hoje, tem 2 famílias morando no lote lá, tranquilinho lá, e o irmão, ele pôs a mão na cabeça, meu Deus, né? O que a prefeitura está fazendo na favela, e agora eu ganharia minha casa, e Senhor, meu Deus, e aluguel, e mais nunca, e aluguel, e até agora há pouco, mas ele é humilde, se ele ouvir essas coisas, ele vai dizer, foi verdade, ele podia vir na frente e falar isso para a igreja, ele pode vir, ele tem constituição. Ele chegou e falou, pastor, mas misericórdia. Falei, pois é, né, irmão, tarde demais, né?
Fazer o quê? Não tem jeito. Então, irmãos, muitas vezes vem participar a sua decisão, vem contar. Mas o irmão Billy Paul disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o profeta costumava orar e dizer assim: Senhor, se o Senhor ajudou alguém no passado, me ajuda agora. Oh, quando eu li essas coisas da mensagem, quando eu estava conhecendo a mensagem, eu lia essas orações do profeta, eu ficava furioso também. Senhor, se o Senhor ajudou alguém no passado, me ajuda também agora. Eu também sou necessitado, o Senhor ainda é o mesmo.